Agora nós vamos entender como funcionam os adicionais. E aí vocês vão entender aqui, dá licença um pouquinho, pessoal, deixa eu só virar aqui, vocês vão entender que é fácil. Adicional de insalubridade. O artigo 189 da CLT, ele considera-se como condições insalubres aquelas atividades que põem em risco a minha saúde. Então, todos os agentes agressivos, como ruído, odor, inalação de um determinado produto, um ambiente onde eu trabalho, por exemplo, as pessoas que trabalham em minas, subsolos, a tendência deles com o tempo é que essas pessoas acabem por adquirir uma doença que é, no caso, tuberculose, algumas doenças contagiosas pelo contato, pela umidade. Então, insalubre, não esqueçam, ele é o adicional devido a quem põe em risco a sua saúde. E a lei determina assim, que o adicional de salubridade, a base de cálculo dele, isso a lei determina que é sobre o salário mínimo. Para a questão de ordem, às vezes a OAB pergunta, pode utilizar outra base de cálculo? Pode, desde que haja previsão na convenção coletiva de trabalho. Em havendo previsão na convenção coletiva de trabalho, eu posso utilizar como base de cálculo para pagamento da insalubridade, não o salário mínimo e sim o salário da categoria, ok? Se o enunciado não falar que existe norma e convenção coletiva, base de cálculo, salário mínimo e não salário do trabalhador e muito menos remuneração, ok? Então, olhem só, o adicional de insalubridade, ele se divide em 3 graus. Grau mínimo, que equivale a 10%, ok? Grau médio, 20%. E a insalubridade em grau máximo, 40%, perfeito? Então, aqui é o grau máximo. O que eu preciso saber? Base de cálculo. Salário mínimo ou piso da categoria C determinado através de uma convenção coletiva, ok? E tem direito a ambiente insalubre as pessoas que laborarem naquelas condições. Uma coisa importante, gente, cessou a condição de salubridade, ou pela neutralização de um determinado equipamento, cessa-se o pagamento, ok? Salvo se essa condição e essa cessar da insalubridade for determinado por um órgão competente, ou seja, o Ministério do Trabalho. Antes, uma atividade que era insalubre, ele desconsidera por ato do governo, o que acontece? Neste caso, o trabalhador continua recebendo a insalubridade, ok? Nós temos uma súmula a respeito. Depois, pessoal, vocês vão ter acesso a isso. E aí eu vou mostrar a vocês aí, e tem algumas diquinhas de suma importância, vocês vão ver no decorrer aqui da nossa explicação, ok? Então, insalubridade. O que eu preciso saber? Que ela é devida a agentes agressivos à minha saúde, ok? Que põe em risco a minha saúde. O grau 10, 20 ou 40%, determinado através de perícia técnica no local de trabalho, com a reforma trabalhista. Não se esqueçam disso. O artigo 611, letra A, determinou a inclusão de várias condições de trabalho aonde eu possa discutir isso. E dentre elas através de um acordo ou convenção coletiva, sem a necessidade de perícia, fixar o adicional de insalubridade devido, ok? Isto é uma modalidade que foi assegurada agora, inserida pelo 611 e com a reforma trabalhista, ok? Nos demais casos, não tendo acordo e não tendo convenção, há necessidade de se fazer uma prova técnica, ok? O adicional cessa-se com a neutralização e o pagamento, beleza? Agora nós vamos passar para o adicional de periculosidade. Diferente da insalubridade,
O adicional de periculosidade é aquele que é devido ao trabalhador que põe em risco a sua vida. Ó, enquanto um risco é a minha saúde, agora o risco é a vida. O artigo 193 da CLT, ele elenca lá as condições de periculosidade, mas são eles, ó, quando eu tiver contato com inflamáveis, explosivos, produtos radioativos ou produtos de alta tensão. Uma vez contato com estes agentes, é devido à insalubridade. Em que grau e qual é a base de cálculo? Na insalubridade, nós temos 10, 20 e 40, não é? O que faltou aqui, pessoal? O 30. Então, portanto, ó, o 30% ele está na periculosidade. É o adicional único, não tem grau mínimo, médio e máximo, é 30%. E qual é a base de cálculo? Enquanto este aqui, a base de cálculo é salário mínimo ou convenção coletiva, este aqui é o salário do trabalhador, o salário base. Alguns entendimentos e algumas jurisprudências costumam, hoje, os tribunais, assegurar também a integração das horas extras para cálculo do adicional de insalubridade, ok? Mas se na ordem perguntar, o que a lei determina? 30% sobre o salário. Se perguntar qual é o entendimento do tribunal, salário mais horas extras, ok? 30%. Diferente da insalubridade, que eu utilizo um equipamento e ele atenua a condição ou ele elimina o ruído, na periculosidade isto não acontece. Por que na periculosidade isto não acontece? Porque ainda que eu utilize de todos os equipamentos que a lei me assegurar, que eu utilize de todos os equipamentos, luva, capacete, bota, vou dar um exemplo, sou frentista. E estou lá abastecendo um veículo. Estou de luva, bota, capacete, uniforme, estou todinho uniformizado. Se ocorrer uma explosão no posto, a pergunta é, todo mundo vai para os ares, menos eu que estou super equipado? Não, vou também, né? Vai voar pelos ares, meu capacete, tudo, e eu já era. Então, aqui é o agente de risco à sua vida, ok? Foi inserido também neste artigo as pessoas que trabalham com armas de fogo, então, ou seja, e aos motoqueiros também, eles passaram a ter o mesmo direito do adicional de periculosidade, ok? Então, aquelas atividades que põem o trabalhador em risco, ele também recebe 30%. Vale a pena dar uma conferida lá no artigo 193 e seus parágrafos, e vocês vão ver lá as hipóteses, porque antes era só esses 4 agentes. Hoje nós temos o motoboy e atividades de risco, ok? Então, o que a OAB pode fazer? Ela pergunta 4 e aí pergunta se a alternativa está correta ou não, ou ela conta uma situação e pergunta qual é o adicional, ok? Não esqueçam, insalubridade agride a minha saúde, periculosidade põe em risco a minha vida. Tudo que eu colocar em risco a minha vida é periculosidade. Mas calma, gente, ó, vamos imaginar um lavador, um auxiliar de serviços gerais, trabalha num prédio de 20 andares e está lá pelo lado de fora lavando as janelas. Ele tem risco de cair e morrer? Sim. Mas se ele tiver direito a algum adicional, não será o de periculosidade. Por que não é o de periculosidade? Ele pode ter risco à sua saúde pelos produtos que ele utiliza. Se ele usar os equipamentos, por ausência de equipamento, ele pode despencar. Mas ali não é a periculosidade, ok? Parece que ele corre perigo, mas não é. A periculosidade não está ligada a perigo, está ligada a risco de vida, ok? Tranquilo até aqui? Então, esse é um dos adicionais, periculosidade e insalubridade, que a ordem gosta. Outra coisa, não se acumula os adicionais, ok? Ambos adicionais são constatados através de perícia técnica, ou seja, para verificar as condições, se usa o equipamento, se não usa, qual é o grau, e assim
o juiz irá determinar em sentença, ok? Havendo a constatação que o trabalhador labora nas duas condições, insalubre e periculosidade, o que a lei determina? A lei determina que ele deverá optar por um dos adicionais. E qual adicional que ele deverá optar? A lei diz que aquele que lhe seja mais vantajoso. A princípio, todos dizem assim, a periculosidade é o mais vantajoso, depende de quanto ele ganha. Porque se ele ganhar um salário mínimo, o mais vantajoso será a insalubridade a título de 40% sobre o salário mínimo, ok? Então, portanto, ele irá fazer a opção. Não se acumulam os adicionais e isso a ordem gosta muito de perguntar se pode receber os dois. Ele tem que fazer opção por um ou pelo outro, constatado através da perícia técnica.